Eu vou convidar você a abrir sua Bíblia, por favor, no livro dos Juízes. Juízes capítulo 4. E o tema da nossa mensagem, pode colocar o slide só para o pessoal conhecer o tema. O tema é esse daqui: marche. Obrigado. Juízes capítulo 4 começa dizendo assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que é mal perante o Senhor. Sabe, isso me dói bastante, porque essa é a expressão mais usada no livro de Juízes. E a Bíblia não está falando de um povo pagão. A Bíblia não está falando das pessoas que estão andando perdidas pela rua. Ela está falando dos filhos de Deus. Mais uma vez, os filhos de Deus, os filhos de Israel, tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Verso 2: então eles caíram nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Sísera era o comandante do seu exército. Então você imagina agora um exército terrível vindo contra Israel, e mais uma vez Israel sofrendo e padecendo, apesar de ter toda a bênção de Deus e todo o poder de Deus à disposição deles, eles sofrendo e padecendo, porque se afastaram de Deus. Mas então o povo clamou. Mais uma vez Deus ouviu o clamor do povo. E o verso 4 diz que Deus chamou uma profetisa, uma mulher chamada Débora. E Deus orientou Débora para que procurasse um homem de Israel chamado Baraque. E através de Baraque e de Débora, Deus proveu um grande livramento. Deus abriu as portas, Deus livrou o povo de Israel. Eu não vou ler o capítulo 4 inteiro, a história é muito bonita, mas o capítulo 5 é um cântico de livramento. Débora compôs um cântico de livramento, a libertação que Deus proveu sobre Israel. Mas eu quero chamar sua atenção para o verso 23. Juízes capítulo 5, verso 23. E o verso 23 diz assim: amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do Senhor. Amaldiçoai duramente os seus moradores, porque não vieram em socorro do Senhor, em socorro do Senhor e dos seus heróis. Você consegue entender isso daqui? O capítulo 5 inteirinho é um cântico de livramento, é um cântico de glória a Deus. E de repente, no meio de um cântico de livramento, há uma maldição. Amaldiçoai Meroz. Por que foi inserido? Como é que chegou ao ponto de ter uma maldição no meio de um cântico de louvor e livramento? Então olha o verso 13. O verso 13 diz assim: então desceu o restante dos nobres, o povo do Senhor, em meu auxílio contra os poderosos. Ou seja, todos os nobres, todo o povo de Israel, até os nobres, as pessoas mais importantes da sociedade de Israel, quando Deus chamou para que o povo viesse participar da batalha, todos vieram, inclusive os nobres. Mas o verso 15 diz que no meio das facções de Ruben houve discussão, e alguns ficaram. E o verso 18 diz que todos expuseram a vida deles.
Todos arriscaram a vida. Ou seja, enquanto o povo todo arriscava a vida, um grupo se recusou a ir para a batalha. E por que esse grupo se recusou a ir para a batalha? Verso 17. Gileade ficou da além do Jordão e Dan, porque se deteve junto aos seus navios, e se assentou nas costas do mar, e repousou nas suas baías. Deixa eu perguntar uma coisa para você. É errado ir para a praia? É pecado ir na praia? Sim ou não? Não. É pecado passar um dia sentadão no sofá, deitado, relaxando? Algum problema nisso? Não. Mas aqui, e isso foi apontado como um problema. Por que foi apontado como um problema? Porque quando Deus chama e eu não vou, eu caí num problema muito sério. Às vezes Deus nos chama e a gente não vai. Qual é o problema de não ir quando Deus chama? Caim foi chamado por Deus. Obrigado. Caim foi chamado por Deus, mas Caim não deu ouvidos ao chamado de Deus. Caim fez do jeito dele. Caim fez do jeito que ele quis. Deixa eu perguntar para você, foi bom ou foi ruim? Foi péssimo. Quer ver outro exemplo? O jovem rico. Jesus chamou aquele jovem e disse assim: vai, vende tudo que você tem, dê aos pobres, e então faça o quê? Me siga. E ao invés de seguir a Jesus, o jovem abaixou a cabeça e foi embora. Isso foi bom para ele? Sim ou não? Números 13. O povo foi tirado por Deus da escravidão no Egito. E depois de poucos meses atravessando o deserto, chegaram à terra prometida. E Deus disse assim: essa é a terra que eu dou de presente para vocês. E eles mandaram os espias entrarem na terra. E os espias olharam a terra, e o que foi que eles viram? Eles viram uma terra maravilhosa. Eles viram uma terra que mana leite e mel. Uma terra espetacular. Trouxeram frutos para o povo. Mas eles também viram gigantes. E Deus disse assim: vão lá e tomem posse da terra. Ao invés de confiar em Deus, o que eles fizeram? Eles se amedrontaram. Deus disse: vai, toma posse da terra. Eles foram? Não. Ao invés de tomar posse da terra, voltaram para o deserto. E passaram quanto tempo no deserto? 40 anos. 40 anos no deserto, fazendo sabe o quê? Esperando que aquela geração de gente frouxa e covarde morresse, para que os filhos deles cumprissem a missão. Por que às vezes nós devemos ir em frente e ao invés de ir a gente para? Por que às vezes Deus fala para a gente, vai para lá, e a gente não vai? Por que paralisamos ao invés de seguir em frente? Eu enumerei algumas coisas aqui que nos paralisam. A primeira delas que eu coloquei aqui é o medo. Nós sentimos medo quando somos ameaçados. Sentimos ou não? Nós sentimos medo quando somos intimidados. E o medo nos paralisa. Estou certo ou estou errado?
Aquele povo não entrou na terra por medo. Eles tinham a visão errada, mas o medo paralisou. Outra coisa que nos paralisa é a insegurança. Às vezes a gente não tem certeza se vai conseguir ou não. E a insegurança chega ao ponto de nos afastar de Deus. Também somos paralisados pela timidez. Tem gente que é tímida demais. Tem gente aqui que poderia pregar melhor do que eu, mas não vem para o púlpito. Timidez. Ao contrário, outros são paralisados pela euforia. Você imagina que a euforia consegue paralisar? E sabe por que a euforia paralisa? Porque às vezes a gente comemora com tanta ênfase que a gente para comemorar e esquece de seguir em frente. É triste dizer isso, mas até o excesso de alegria pode nos paralisar. Às vezes somos paralisados pela surpresa. Alguma coisa inesperada acontece e de repente você se surpreende tanto que você trava. Alguns anos atrás, eu e minha família ganhamos de Deus mais um presente, uma viagem para o sul da América do Sul, e chegamos até a Patagônia. E alugamos um carro para chegar nesse lugar aqui, nas Torres del Paine. E saímos de manhãzinha, 5 horas da manhã, dirigindo por uma estrada de terra durante 1 hora. A família toda dormiu. Um pouco antes de chegar na entrada do Parque Nacional das Torres del Paine, na estradinha de terra, tinha uma plaquinha escrita Mirador. E eu, curioso como sou demais, não aguento ver uma placa sem parar para dar uma espiada. Eu parei ali, eu virei o carro e saí da estrada e fui naquele mirante para ver. Era uma subidinha. Quando eu cheguei, eu dei de cara com uma cena, põe de novo um pouquinho, uma cena parecida com essa daqui. Dava para enxergar as Torres del Paine e na frente um lago, com uma água azul como eu nunca vi na minha vida. Eu travei, eu não esperava por aquilo. Eu travei, eu não tive reação, eu fiquei parado. E comecei a chorar. A minha esposa acordou com o carro parado, assustou porque o carro estava parado, olhou para mim, me viu chorando e falou: bem, o que foi que aconteceu? Eu não conseguia falar para ela. Eu estava travado. Bem, o que aconteceu? Eu só apontei para ela assim. Quando ela olhou para frente e viu o lago, ela começou a chorar também. As surpresas nos paralisam. Nós nos distraímos. E às vezes, distraídos, a gente não percebe nem o que é que está para fazer. As coisas inusitadas que aparecem à nossa frente nos paralisam. E a gente gasta um tempão tentando saber se isso é de verdade ou não. Mas quer saber? Enquanto você está intrigado, tentando saber se isso é de verdade ou não, a vida passa. A vida passa. O relógio é implacável, ele não para. Você pode até puxar o pino e parar o relógio, mas o tempo não para. Outra coisa que nos paralisa é o cansaço. Quando vem o cansaço, ele domina a gente. E aí a gente começa a lutar contra o cansaço. Já se pegou lutando contra o cansaço? E vem aquela batalha. E você tenta, e vai de um jeito, e vai do outro, e de repente, o cansaço toma conta da vida da gente. E quando o cansaço toma conta, a gente se entrega completamente. Completamente. Dá uma olhada. Como é que pode dormir desse jeito aqui? Cansaço. Outra coisa parecida com o cansaço é o sono.
De repente começa a bater aquele sono para cima da gente. E fala a verdade, quem é que não gosta de uma soneca? Hã? Dormir é bom ou é ruim? Dormir é uma delícia. Se entregar nos braços do Morfeu. A gente só não pode dormir na hora errada. Dormir é bom, só não durma na hora errada. Está com áudio aí? Libera o áudio para mim, por favor. Que loucura, né? Quem é que nunca dormiu no trem? Nunca dormiu no ônibus? Eu nunca tinha visto alguém dormir dentro de circular. Eu nasci em São Paulo, mas fui criado no interior. E quando nós voltamos para São Paulo fazer teologia, eu e o Fernando, a gente ia para o colégio 1h30 dentro do ônibus. E a gente começava a ver as pessoas dormindo dentro do ônibus. A gente achava aquilo a história mais engraçada do mundo. Uma vez nós estávamos sentados lá no fundo do ônibus e tinha uma moça lá na frente lutando contra o sono. Acho que isso é pior, né? E ela ficava olhando pela janela tentando disfarçar, mas a cabeça dela ia caindo assim. E eu e o Fernando, a gente ficava cochichando e brincando lá atrás. Olhava para ela e dizia assim, ela lá na frente, lógico, ela não ouvia a gente, né? A gente brincando. Você está com sono. E a cabeça dela ia pesando. Sua cabeça está ficando pesada. Seus olhos estão pesando. Você vai dormir. Ela despencava lá na frente assim. A gente chegava na casa da tia Nilda contando, todo dia tinha uma história de alguém que dormiu no ônibus, caiu do banco. Um dia nós chegamos na casa da tia Nilda, rachando de rir. A tia Nilda falou, qual é a história do ônibus hoje? O Fernando falou assim, tia, você não sabe o que aconteceu. O Paulo dormiu no ônibus. O Paulo era eu, caramba. O Paulo dormiu no ônibus. Falou, você está brincando? Não, tia, ele dormiu no ônibus, foi parar lá na Anhangabaú. Aí a turma rachou de rir. Aí a tia Nilda olhou para ele e falou, ué, Fernando, e onde você estava que você chegou junto com ele? Dormindo do lado dele. Agora, a melhor de dormir, para mim, é essa daqui, olha. Olha o áudio de novo aí para mim, por favor. O jogo devia estar muito bom, né? O estádio inteirinho parou, botou o camarada no telão do estádio, assim, ó. Já que não saía gol em campo, comemoraram a soneca do sujeito. Não tem problema dormir. Eu só não posso dormir na hora errada. Outra coisa que nos paralisa é a tristeza. A tristeza toma conta da alma. E às vezes essa tristeza é tão forte que ela se transforma em angústia. Essa é uma foto que eu tirei da internet. Eu não consigo deixar de olhar para essa foto e ficar imaginando o que teria acontecido para levar essa mulher a uma angústia tão grande. Mas a tristeza, a angústia nos paralisa. Também somos paralisados pela vergonha. Vergonha por alguma coisa que fizemos. Ou vergonha por alguma coisa que deixamos de fazer. Às vezes a culpa não é nossa. A vida nos deixa incapazes de seguir adiante. Pode ser que o carro quebrou. E quando o carro quebra, eu não tenho mais o que fazer.
Aliás, toda vez que falo carro que quebra, eu lembro do Rubinho Barrichello, né? Especialista nisso. Aproveitou tudo que tinha direito. Já tem carro, o Rubinho Barrichello, exatamente ali. Está ali o Rubinho que nós estávamos procurando no circuito. Ficou parado na junção. Ficou parado na junção, Rubinho Barrichello. Olha o nosso Rubinho, a imagem do desânimo. Liga não, Rubinho. Não judia do menino assim, né? Às vezes a gente para porque o caminho é interrompido. Às vezes paralisamos porque assumimos uma carga grande demais para carregar. Estamos com sobrepeso. Mas de tudo que pode nos paralisar, eu descobri na minha vida que o que mais nos paralisa é o conforto. É o comodismo. Sabe o que é que deixa a gente mais estagnado? É quando nós nos colocamos na nossa zona de conforto. E sabe, quando a gente se coloca na nossa zona de conforto, é muito difícil mexer com a gente. São quase 28 anos como pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. São quase 28 anos pregando e proclamando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. As coisas que eu imaginava que poderiam acontecer perto da volta de Cristo, já estão acontecendo. Mas durante esses 27 anos e meio, eu contemplo uma igreja estagnada, parada. Nós vivemos como se Cristo não fosse voltar. Ou como se não fosse minha responsabilidade contar ao mundo sobre a volta de Jesus. Isso está na raiz do nosso nome. Esse nome não está aqui por acaso. Mas nós devagarzinho estamos nos acomodando com as coisas deste mundo. Fala para mim, o que é que este mundo tem a oferecer para mim e para você? Nada. Nós somos peregrinos. Nós estamos aqui de passagem. Mas aos poucos vamos perdendo a nossa missão. Por quê? Porque vamos nos acomodando. Eu tenho conversado com pastores, com líderes de igreja em vários lugares do mundo. Pega o rol de membros da sua igreja. Quantos de fato são ativos e estão envolvidos com a missão? Sabe qual é a média do que as pessoas têm me falado? Não mais do que 10 ou 15% dos membros. E se nós somos quase 2 milhões de adventistas no Brasil, isso indica que nós não temos mais do que 200 ou 300 mil envolvidos. E temos 1.600.000, 1.700.000 de pessoas que acham que ser membro de uma igreja é vir para a igreja, assistir um bom culto, uma boa música, um bom sermão e ir embora para casa, encher o bucho e roncar a tarde toda. Desculpem, eu não quero criticar ninguém. Mas uma das coisas pelas quais eu mais oro pela minha igreja é que nós sejamos uma igreja viva, uma igreja dinâmica. Porque quando eu tenho uma religião de vir assistir o culto e ir embora para casa, quando eu começo a perder a visão do reino de Deus, quando eu começo a esperar que Deus cuide de mim aqui nessa terra e deixo de enxergar o reino futuro,
a minha vida espiritual começa a corroer. Os meus músculos espirituais começam a definhar. E eu sei dizer para você o que é ver uma perna definhando. Eu vi a minha perna definhar. Por falta de uso. No acidente houve uma fratura. Eu fiquei 45 dias sem encostar o pé no chão. E sabe o que eu descobri? Que não são só os músculos que definham. Como eu já tinha problema de joelho, eu trabalho muito musculatura da perna. Eu tenho uma boa massa muscular na perna. E eu olhava para essa coxa aqui e vi um fundo nela. Mas uma das ressonâncias que eu fiz, mostrava na ressonância que o osso da ponta do fêmur e da cabeça da tíbia estava poroso. E o Dr. Marcelo Vada me explicou que existem 2 tipos de célula, basicamente, que compõem os ossos. Uma trabalha para aglutinar o osso, para dar boa densidade óssea. Deixa o osso forte, pesado, compacto. E a outra trabalha para deixar o osso mais leve, mais poroso. O osso da perna a gente usa muito. Então o que predomina é aquela célula que deixa o osso forte, compacto. Mas como eu fiquei 45 dias sem encostar o pé no chão, por causa da fratura, o organismo entende que eu não estou precisando mais de um osso tão duro e tão pesado. Então agora o que começa a predominar é outra célula, que vai deixando o osso poroso. Você imagina que definha até os ossos? Quando Deus nos chamou para cumprir a missão de levar o Evangelho, quando Cristo disse, todo poder me é dado no céu e na terra, quando Ele olhou para os seus filhos e disse, ide, por favor, vão pregar esse Evangelho, Ele não fez isso por egoísmo, Ele não fez isso por comodismo, Ele fez por amor. Porque esse Deus é estupidamente apaixonado por mim e por você. E Ele sabe que se a gente ficar sentadinho sem fazer nada, a gente vai apodrecer espiritualmente. E para que nós sejamos saudáveis, Deus disse assim, filho, vão pregar esse Evangelho. Sabe por que vão pregar o Evangelho? Porque quando eu saio para pregar, quem mais aprende, quem mais cresce espiritualmente, sou eu. Eu descobri na minha vida que a gente aprende muito mais ensinando do que tentando aprender. Então Deus disse assim, vai ensinar, filho. Sabe por quê? Porque você vai aprender. Vai ajudar as pessoas a crescerem. Sabe por quê? Porque você vai crescer com isso. Qual foi o pecado de Morós? Põe para mim, por favor. Muitas vezes nossos esforços por outros podem ser desconsiderados ou plenamente perdidos, mas isso não deve constituir-se motivo para nos mostrar cansados de fazer o bem. Amaldiçoai Morós, diz o anjo do Senhor. Amaldiçoai duramente os seus moradores, porque não vieram em socorro do Senhor. Olha o que mais ela diz aqui. Há uma classe representada por Morós. O espírito missionário jamais se apoderou de sua alma. Os apelos das missões estrangeiras não lhe despertaram para a ação. Que contas prestarão a Deus esses que coisa alguma estão fazendo em sua causa? Coisa alguma para ganhar almas para Cristo. Estes receberão a sentença, mau e negligente servo. E por fim ela diz assim, Deus nos dotou de faculdades.
Deus nos confiou talentos para que usemos para quem? Para Ele. A cada homem é confiado o seu trabalho. Não apenas o trabalho de sua plantação de milho e trigo, mas o trabalho zeloso, perseverante para a salvação de almas. Cada pedra no templo divino precisa ser uma pedra viva, uma pedra que brilhe refletindo luz para o mundo. Comecem a trabalhar, quem? Desculpa, eu não ouvi. Comecem a trabalhar, quem? Todos quem? Todos quantos creem a verdade. Fazei o trabalho que está mais perto de vós. Fazei qualquer coisa, por humilde que seja, de preferência, a serdes como os homens de Merós, que não fizeram nada, nada. E por fim, ela diz assim, quando ela comenta sobre a maldição a Merós, ela diz: por que o Senhor amaldiçoou Merós? O que foi que fez Merós? O que Merós fez? Desculpa, o que Merós fez? E como é que ela termina o texto? Eu nunca tinha parado para pensar que não fazer nada é pecado. É duro isso aqui? Desculpem, às vezes os pais têm que usar palavras um pouco mais duras com seus filhos. Tem ou não tem? E por que os pais usam palavras um pouco mais duras com seus filhos? Para salvar a vida deles. Vocês não sabem com que amor eu comento isso com vocês. Aqui não é uma casa de espetáculos. A gente não vem aqui para assistir um show e ir embora para casa. Eu sonho com uma igreja que seja viva. Um organismo vivo e pulsante. Onde as pessoas são ativas. E sabe por que não fazer nada é pecado? Porque faz mal para a gente. A gente morre com isso. E talvez você já esteja tanto tempo nessa situação cômoda que você não consiga imaginar como sair do sedentarismo espiritual. A gente simplesmente volta para a academia. E volta devagar, não tem pressa. Filho, não tem pressa. Deus não está dizendo que todos nós somos obrigados a dar estudos bíblicos, nem todo mundo tem esse dom. Deus não está dizendo que todos nós temos que pegar uma caixinha de som, parar numa praça movimentada aqui de Curitiba e começar a pregar o evangelho, nem todos temos esse dom. Sabe qual é a coisa mais gostosa disso daqui? Somos chamados para servir a Deus por caminhos diferentes. Tem gente que serve a Deus sorrindo para você quando você chega na igreja. E fala para mim, não é uma delícia receber um sorriso e um abraço quando você chega na igreja? Sim ou não? Que ministério maravilhoso. Tem gente que serve a Deus cantando, tocando. Tem gente que serve a Deus orando, visitando pessoas, reunindo as meninas. Há uma infinidade de dons. Por isso eu louvo a Deus pelos 58 ministérios que nós já temos. Mas é muito pouco. Você entendeu agora? É muito pouco. Nem todos os ministérios que você vai visitar daqui a pouquinho lá embaixo tem vagas abertas. Alguns já tem placa lá, ó. Tem vaga aberta, estão precisando de gente. Talvez você não se encontre em nenhum deles e você queira criar o seu. Mas amigos, eu gostaria de desafiá-los hoje a olhar para o Senhor e dizer: eu estou aqui, Senhor, me envia.
Eu quero ser teu servo, eu quero te servir de alguma maneira. Eu não sei como ainda, mas eu quero te servir. Nós preparamos para você um menu. Sabe quando você chega no restaurante e tem um monte de prato e você não sabe o que você vai comer? É isso daqui. Nós preparamos para você um menu, um cardápio. Esse cardápio tem os nossos ministérios. Primeiro, eles estão colocados aqui, divididos por áreas de atuação, por aquilo que nós chamamos de divisões. E depois, quando você abre o cardápio, tem o menu de todos os pratos que nós já temos prontos, temos na casa já para oferecer para você. Você quer comer o que daqui? Aqui está a lista dos 58 ministérios. Para você buscar um onde você se encontre. As meninas vão começar a entregar para vocês aí. Para você buscar aquele onde você se encontra, onde você se acha. E fiquem tranquilos, se você não se achar em nenhum deles, crie o seu. Deus está desafiando você. Eu estou desafiando você. Temos mais e mais e mais ministérios aqui na igreja. Temos todos os nossos membros. Vocês já pensaram o que são 2.000 pessoas envolvidas na missão de proclamar o Evangelho? Eu imaginei que eu ouvi um amém agora. Você já pensou se de um jeito ou de outro, todos nós trabalhamos juntos, nós tivemos pelo menos uma nova pessoa para o reino de Deus, para cada membro da nossa igreja? Dá para imaginar o que seria a nossa igreja batizando 100, 150 pessoas por mês? Agora deixa eu perguntar para vocês, Deus está ansioso por levar amor e salvação à vida dos curitibanos ou não está? E quem é o instrumento de Deus para fazer isso? Quem é o instrumento de Deus para fazer isso? Ponta o dedinho assim, ó. Eu me incluo nisso. Mas se todos nós trabalharmos juntos, Deus vai operar grandes coisas aqui. Se eu, no início da mensagem, falei para vocês de exemplos de pessoas que sofreram porque foram chamados por Deus e não seguiram o chamado de Deus, eu gostaria de lembrar com vocês alguns exemplos aqui daqueles que seguiram ao Senhor. Pensa na imagem de Davi diante de Golias. Essa é a melhor ilustração que eu já vi até hoje. Davi era pequeno, Golias era grande. Davi era um menino, Golias era um soldado, um guerreiro. Davi era um garoto que cuidava de ovelhas, Golias era um soldado acostumado a matar. Não havia nenhuma razão humana para que Davi enfrentasse Golias. Mas Deus disse, vai. O que Davi fez? Davi foi. E sabe o que aconteceu? Deus deu a vitória para Davi. Outra cena. Os discípulos bem guardados no barco. Numa noite onde os ventos eram fortes, as ondas eram altas. Não havia nenhuma razão para que Pedro descesse do barco. Ninguém anda sobre a água. Esse chamado é uma loucura, Senhor. Eu não tenho como descer do barco e andar sobre a água. Se eu for, eu vou afundar. O barco é lugar de segurança. Mas Jesus chamou. E se o Senhor está chamando, eu irei. Eu posso até vacilar um pouco, mas vou. Pedro
andou sobre a água. Você conhece mais algum ser humano que fez isso? Pedro carrega na história do mundo o título de o único homem que andou sobre a água, por uma única razão, porque Cristo chamou e ele saiu do barco. Você quer um chamado mais esquisito do que esse daqui? Você quer um chamado mais estranho do que chamar alguém que está morto numa sepultura? Lázaro havia morrido já tinha alguns dias. Lázaro já estava em estado de decomposição. O cheiro era forte. Mas Deus chamou. E quando Cristo chamou, a Bíblia diz que Lázaro levantou. E aí você deve estar pensando assim, pastor, mas não é possível. Será que nem os mortos têm o direito de ficar quietinho? Mas quando Cristo chamou, Lázaro atendeu. E sabe por que isso? Porque talvez hoje você esteja se sentindo espiritualmente morto. Talvez você tenha vindo para cá entendendo que não tem condições de fazer mais nada. Talvez, quando eu comecei a chegar no final do sermão e você começou a entender um chamado para a missão, você começou a sentir vontade de levantar e ir embora, porque esse negócio de chamado não é para mim. Mas ainda que você esteja morto, tem vida para você. Ainda que você veio para cá se sentindo morto, em Cristo até os mortos podem viver. E quer saber de uma coisa? Vivem com alegria, vivem em abundância na plenitude das bênçãos do Senhor. Juízes 6 e 7, Gideão tinha 300 homens para enfrentar um exército de quase 200.000 midianitas. Gideão estava morrendo de medo. Mas mesmo assim, ele foi. Eles avançaram. E sabe o que aconteceu? Deus deu a libertação a eles. Juízes capítulo 3. Para entrar na terra prometida, eles tinham o Rio Jordão. Não tinham máquinas e equipamentos para construir uma ponte. E Deus disse, vai. E quando eles tocaram os pés na água, o rio abriu. E eles atravessaram o rio com os pés secos. E para mim a maior prova de fé foi no Mar Vermelho. Sabe por que eu coloco como a maior prova de fé? Porque eles estavam encurralados. O mar e o exército do Egito, do faraó. Eles começaram a gritar e berrar desesperados. Eles olhavam para Moisés e diziam, Moisés, foi para isso que Deus tirou a gente do Egito? Foi para isso que Deus nos trouxe aqui, para morrer? A gente não podia ter morrido lá mesmo? E quantas vezes eu e você começamos a questionar os planos de Deus para a nossa vida? E então Moisés orou ao Senhor. E Deus não deu nenhuma explicação. Deus não respondeu a nenhuma daquelas acusações. Uma única frase. Diga ao povo. Marchar para onde, filho? De um lado o exército do faraó, do outro lado o Mar Vermelho. Diga ao povo que marche, marchar para onde? Esse é o meu apelo para você hoje. Se Deus disser para você marche, marche. Se Deus disser para você marche, marche. Não cometa o erro de ficar parado. Porque se você ficar parado, o exército do faraó vai engolir você. Mas se hoje eu e você marcharmos em nome do Senhor, vamos experimentar as maiores bênçãos e as maiores libertações que Deus tem para os seus filhos. Deus está chamando você.
Deus está chamando a mim. Esse ide não é para o pastor. Não é só para o pastor. Esse ide não é só para os anciãos. Esse ide não é só para quem já está enganjado em um desses ministérios. Esse ide não é só para quem está sentado aqui na nave da igreja, exclui balcões e galerias. Esse ide não é só para quem está aqui dentro da igreja, inclui você, querido amigo e amiga, que nos acompanha pela internet. Todos nós, hoje, recebemos uma ordem do Senhor: diga ao povo que marche. E se nós nos unirmos em oração e pelo poder de Deus, vamos mudar a história dessa cidade. Que Deus te abençoe. Que Deus derrame as bênçãos dele sobre todos nós. E que sejamos instrumentos poderosos das mãos do Senhor, revolucionando a história da cidade de Curitiba. Revolucionando a história do bairro, da vizinhança onde nós moramos. Nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. Que o Senhor brilhe a luz dele em cada um de nós. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, obrigado pelo chamado que o Senhor fez a cada um de nós. Obrigado pela missão que o Senhor nos designou. Senhor, nós queremos te servir. Muitos de nós nem sabemos como, mas queremos te servir. Abra as portas, toque no coração, ilumine a mente, mostre a cada um dos teus filhos qual é o teu chamado para nós, Senhor. Porque se hoje recebemos o teu Espírito, de fato seremos tuas testemunhas. De fato seremos teus arautos, levantando essa mensagem de que logo, logo o Senhor vai voltar a este mundo para salvar aos teus filhos, Senhor. Por favor, meu Deus, impõe a tua mão sobre cada um de nós e sobre nós derrame a tua bênção. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor.